E aí galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal, meu nome é Walter. Estou dando continuidade então à nossa série de vídeos sobre Microsoft Excel e hoje trazendo uma função que é muito utilizada por alguns e não tão conhecida por outros, chamada função CErro. Sem mais enrolação, vamos para a aula. Muito bem. Antes de mais nada, precisamos conhecer a sintaxe ou a argumentação desta função para entender como é que ela funciona, para que você possa utilizar aí no teu dia a dia. O nome da função é CErro. O nome da função em si já é um tanto quanto sugestivo sobre o que ela faz. Esta função possui dois argumentos. O primeiro argumento chamado valor e o segundo argumento chamado valor CErro. E o que é que nós fazemos, ou o que é que nós devemos de fazer dentro destes argumentos, como é que nós podemos alimentá-los. Dentro do argumento valor da função CErro, nós vamos inserir a nossa operação. E que operação é essa? Aí fica a teu critério, você vai colocar uma operação aritmética, você pode colocar uma função dentro do argumento valor ou um conjunto de funções. Você pode colocar uma operação mista, ou seja, uma operação aritmética que vai fazer uma operação com o resultado de uma função, ou seja, você vai colocar aí o que você deseja. E o valor CErro? O valor CErro é justamente para que, caso o argumento valor de erro ele seja disparado. Que tipo de erro, por exemplo? Então eu fiz aqui uma listinha para vocês. Quais erros? Por exemplo, o erro valor não disponível, o erro valor, o erro de referência, o erro divididos por zero, o erro número, nome e nulo. Ou seja, os 7 erros do Excel são tratados dentro desta função. Qualquer um destes erros que aconteça dentro do argumento valor da função CErro fará então com que o argumento valor CErro seja disparado. Aí fica a teu critério, qual que é a operação lógica que você vai utilizar, o que é que você está fazendo. Posso colocar uma mensagem, por exemplo, dentro do argumento valor CErro. Item não cadastrado, verifique o cadastro. Posso colocar entre aspas um tracinho ou aspas a aspas para indicar que é para a célula ficar em branco. Então você tem N possibilidades de colocar dentro do valor CErro o que é que você quer que seja executado caso o argumento valor retorne em um erro. Não ficou muito claro ainda? Então nós vamos trabalhar com dois exemplos para melhor conceituar essa função e também trazer a aplicação prática dela. Vamos lá. Muito bem. Então aqui no nosso primeiro exemplo, nós estaremos tratando de uma situação que é muito recorrente para você que monta planilhas e tenta dividir células com números por células que estão vazias. O erro valor divididos por zero acaba aparecendo como resultado quando você tenta dividir uma célula que tem um número por uma célula que está vazia. Vejam só uma ilustração, uma exemplificação desse erro aí na tela. Então eu tenho aqui alguns dados e eu desejo então descobrir o valor unitário desse produto, desse meu registro que eu tenho aqui numa base de dados. Então aqui no valor unitário eu faria igual valor dividido pela quantidade. E vou pressionar Enter. Como eu tenho as duas células preenchidas, principalmente a célula do valor, para que eu possa dividir por uma quantidade, logicamente, eu tenho um resultado então, R$ 19,42. Se eu arrastar para a célula de baixo, tenho R$ 13,49. Quando eu chego na próxima célula, acontece o erro. Então fica #div/0, ou valor sendo divididos por zero. Esse erro incomoda muito, porque em muitas ocasiões você tem uma planilha relativamente grande e esse erro fica sendo exibido aí célula após célula. Você tenta imprimir a planilha e ele sai no papel. Numa tentativa de ocultar esse erro, você tenta trabalhar com formatação condicional. Mas por que é que eu vou fazer toda essa maracutaia, algumas gambiarras até mesmo, para esconder esse erro se eu posso trabalhar com a função CErro? Daí vem o nome sugestivo. Se der erro, que faça outra coisa. Pegou? Então aqui na nossa primeira célula, eu ao invés de montar direto igual, D4 divididos por E4, eu vou fazer o seguinte. Igual
C, erro, e abro parênteses. Dentro do argumento valor, como nós vimos agora há pouco na explicação, é onde eu vou montar a minha operação. Pode ser uma operação aritmética, uma operação combinada, com fórmulas e funções, enfim, o teu raciocínio. Neste caso, é o valor dividido pela quantidade. Esta operação está alimentando o argumento valor da função C erro. Depois que eu fiz a inserção, então, da minha operação, ponto e vírgula. Valor C erro. O que é que eu quero que seja exibido caso a minha equação que eu coloquei aqui dentro do argumento valor, a minha função, o meu raciocínio, dê erro? O que é que eu quero que a função C erro exiba para mim? Suponhamos que nesse caso eu desejo então que a célula fique zerada, que fique só, como já está formatado no formato contábil, que fique só o zero contábil sendo exibido. Então eu vou colocar aqui um zero e vou fechar parênteses. Vou pressionar Enter e vou arrastar até lá embaixo. Vejam só aqui, principalmente onde está o hashtag divide por zero, o que é que vai aparecer. Em todas as ocorrências, então, onde teria acontecido o erro, ficou sendo exibido então o zero no formato contábil, ou o R cifrão e o tracinho. Mas suponhamos que não fosse isso que eu quisesse que tivesse sido exibido pela função. Eu poderia colocar uma mensagem, por exemplo, quantidade não digitada, quantidade não cadastrada. Eu poderia, dentro do argumento valor C, fazer uma função C, colocar outro raciocínio? Claro, com certeza. Você pode montar da maneira que você bem entender. Então vamos supor que não fosse zero. Eu gostaria que aparecesse assim uma mensagem: sem quantidade. Entre aspas, pressiono Enter e arrasto até ali embaixo. Sem quantidade. Então quer dizer que é uma função fácil de usar, fácil de entender, que resolve um problemão que você tem com visualização de planilha e também muitas vezes um problema lógico. Quando você pode ter aquele raciocínio, quando der erro ou se der erro, eu quero que seja feita outra coisa, tá? Então esse foi o nosso primeiro exemplo, só com uma operação aritmética simples. Tem mais algum exemplo utilizando função? Tem sim, vamos dar uma olhada. Então aqui nesse exemplo, eu estou utilizando a função procv aqui na célula F4 e na célula G4, de modo que quando eu digite uma matrícula aqui na célula E4, o nome e o curso seja trazido automaticamente. Então aqui a função procv dentro da célula G4 e também a função procv aqui dentro da célula F4. A função está funcionando perfeitamente, está trazendo o nome e o curso porque a matrícula está digitada ou porque existe um valor aqui dentro da célula E4. Mas e se porventura eu apagar o conteúdo da célula E4, eu não tiver mais nenhum valor? O que acontece com o procv? Olha lá, ele retorna em um erro. O erro clássico do procv, ou o erro que ele retorna quando não existe valor a ser procurado na tabela, valor não disponível. Também é muito comum que os usuários, os planilheiros, você que trabalha com Excel, fique aí brabo com esse resultado porque não tem como esconder. Aí você poderia ter apelado para a formatação condicional e ter feito as gambiarras como eu disse anteriormente. A função CErro resolve esse problema? Com certeza. Mas de que maneira? É simples, da mesma maneira que nós resolvemos no exercício anterior. Preciso redigitar necessariamente a função procv? Não tem como inserir só a função CErro? Com certeza. Então vou clicar duas vezes na célula e vou acessar a função procv. Entre o sinal de igual e o P de procv, vou fazer a inserção do CErro e abro parênteses. Quando eu faço isso, automaticamente o procv e a sua estrutura já são realocados para o argumento valor da função CErro. Lá depois do último parênteses do procv, eu vou pressionar ponto e vírgula e observo aqui na tarjinha de orientação que o valor CErro já foi habilitado para que eu possa inserir o raciocínio dentro dele. Eu, particularmente, o que eu faço para tratar o procv quando ele dá erro? Geralmente eu coloco entre aspas um tracinho, indicando que não existe nada a ser buscado dentro da matriz tabela ou que o valor procurado não existe. Você pode colocar uma mensagem, verificar cadastro, aí fica a teu critério como é que você vai trabalhar. Poderia de repente, já que deu erro, aqui no valor CErro vai fazer outro procv,
para procurar em outro lugar. Mas e se esse PROC-V der erro? Então eu vou jogar a função CERRO dentro de outra função CERRO. Aí eu faço um alinhamento de funções. Você vai aprendendo a trabalhar com a função CERRO também. Vou fechar parênteses e vou pressionar Enter. Olha lá, como o PROC-V deu erro, ficou sendo exibido o tracinho. Vou colocar aqui na outra função PROC-V de semelhante modo. Então, CERRO, abro parênteses, lá no final, ponto e vírgula, entre aspas, um tracinho, fecho parênteses e pressiono Enter. Como o campo da matrícula célula E4 está vazio, o PROC-V deu erro, por isso que apareceu o tracinho. Quando eu digitar qualquer uma das matrículas, por exemplo, 1003, então é trazido o valor. Porque o PROC-V funcionou, então a função CERRO não precisou disparar o argumento valor CERRO. É uma função relativamente simples de compreender, simples de montar, e também contudo, apesar dessa simplicidade, a solução que ela traz para você é gigante. Te ajuda um monte aí em planilhas que tem esses errinhos, que vou voltar aqui para a explicação. Qualquer um destes erros aí sendo exibidos que podem incomodar você na visualização e durante a navegação aí da planilha que você montou. Beleza, pessoal? Também vou deixar aqui já dito, alguns usuários podem deixar alguns comentários aí. Ah, existe a função erro, existe a função erros. Posso substituir essas funções pela função CERRO? Na minha experiência, eu fiz essa substituição tranquilamente. Contudo, em alguns casos bastante específicos, eu precisei utilizar a função erros, tá? Mas isso foi em 1,5% aí dos casos durante todos esses anos que eu trabalho com Excel. Tranquilo? Se você tiver dúvidas, faz de uma maneira diferente, qualquer objeção, deixa aí nos comentários que na sequência eu vou lhes respondendo. Beleza, pessoal? Um abraço e até a próxima!